Olá, aqui é Zaquice Meredith, eu sou socióloga, consteladora pioneira da primeira geração, healer, curadora, formada nos Estados Unidos, escritora, palestrante. Hoje eu queria falar sobre um assunto muito polêmico, a misoginia. Eu não vou falar sobre o feminicídio, porque o feminicídio é crime, né? É matar, alguém quer matar. E então o feminicídio exige uma resposta do Estado. Não vou falar sobre a lei da Maria da Penha, 2006, a lei do feminicídio, 2015. Não, eu vou falar sobre misoginia. Eu quero dizer, antes de tudo, já que esse é um assunto muito polêmico, eu não sou contra as mulheres, eu não sou contra os homens, eu acho que está tendo um enorme mal-entendido aí, uma cultura desenvolvida entre o bem e o mal, digamos assim, e eu acho que seria bom esclarecer alguns pontos. Eu gostaria de esclarecer como socióloga, como psicoterapeuta também, que já atendi centenas e centenas de pessoas. Então, para mim, assim, obviamente, a violência de gênero é completamente inaceitável, né? E atinge as mulheres de forma desproporcional. Mas eu queria lembrar a todos que os homens também sofrem de históricos tóxicos, eles também sofrem de relacionamentos tóxicos, também sofreram de relacionamentos tóxicos. Isso não justifica, porém esclarece um pouco, né? E aí, nesse vídeo aqui, eu quero convidar os homens para fazerem parte da solução da misoginia. Porque eu não quero retirar a responsabilidade deles do problema. Então, assim, se eles fazem parte do problema, seria muito bom eles fazerem parte da solução. E é por isso que eu convido os homens a refletirem um pouco, a se engajarem ativamente na solução deste fardo da misoginia, né? Para que não fique somente com as mulheres. Como vocês sabem, quando a solução fica somente de um lado, assim como as guerras, né? Um lado bom, o outro lado ruim, eu vou vencer, o outro é inimigo, ninguém vence, todos perdem, né? Todos perdem, ninguém vence. Seria assim como se medisse força. E aí, no meu entender, a solução precisa vir dos dois lados. Então, antigamente, a mulher, né, ela tinha um papel muito fixo na família. O papel dela era cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do marido, cuidar dos filhos, e algumas ficavam muito felizes com isso, e outras não. Outras sofriam com isso, né? Mas a mulher mudou, né? A mulher cresceu, ela ficou independente, ela ficou criativa, ela criou um espaço no mercado de trabalho. Só que, gente, isso não deveria significar rivalidade entre os gêneros. Não deveria ficar rivalidade entre os gêneros. Eles se complementam. Não estou tomando lugar de ninguém, ninguém está tomando o meu lugar. Então, o que eu vejo é que as mulheres, elas estão mudando. Elas estão mudando, a cabeça delas está mudando. Não tem mais aquele comportamento serviçal, né? Só que os homens ainda não acompanharam esse ritmo. Então, a pergunta que não quer calar é: os homens sentem que perderam o seu lugar de provedor, o seu lugar de chefe, o seu lugar de sábio? Eles estão insatisfeitos? Eles não sabem mais o que elas querem? Então, eu convido os homens a refletir o que os impede, o que os está impedindo de construir um relacionamento saudável. Também cabe perguntar às mulheres:
Qual é o comportamento das mulheres hoje em dia em relação aos homens? Há conflito? Ela quer uma independência de um lado e a dependência de outro? Não dá, né? Eu vejo muitas mulheres assim, querendo independência de um lado e dependência de outro. Então, isso tudo precisa ser questionado, refletido. Agora, quando a mulher é vítima da violência, né, o que o sistema faz? O sistema a trata como frágil, como incapaz, em vez de fortalecer a mulher. Né? Porque as mulheres, vamos falar a verdade, não são tão vítimas quanto elas eram lá antigamente. Antigamente elas não tinham saída, não tinha trabalho, não tinha como se sustentar ela com os filhos, elas tinham que se submeter. Mas hoje, não. Hoje não. Hoje a mulher consegue sair, ela tem uma saída. Né? E também tem uma coisa muito interessante. A mulher também pode vir de relacionamentos tóxicos. E aí procurar, buscar um relacionamento tóxico, repetindo o seu padrão. É óbvio que a violência física não pode ser perdoada, ela tem que ser punida. Mas, no meu entender, a solução precisa vir dos dois lados, do homem e da mulher. Né? A participação positiva dos homens, principalmente porque a maioria dos homens não são misóginos, né? Eu entendo assim. E o mundo mudou. As mulheres mudaram. Os homens precisam mudar. E a nossa consciência precisa evoluir. Nós somos diferentes, o homem e a mulher, mas nós somos iguais no nosso desejo de ser feliz e de ter paz. Por isso eu convido os homens a participarem da solução deste problema. Se você gostou, se você tiver um comentário, se você quiser falar sobre você, tá? Se inscreva, dê um like, divulgue e mande uma mensagem para mim que eu leio. Muito obrigada. Ok? Até a próxima.